Como aplicar para um visto de trabalho no Canadá? Você está interessado em vir para o Canadá, talvez você está começando a pesquisar um pouquinho mais sobre visto de trabalho, visto de estudos, mas é tudo muito confuso. Então assiste esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre compartilhando informações interessantes sobre a imigração e vistos para o Canadá. Aqui no Canadá, você não pode chegar e trabalhar sem autorização de trabalho. Então, basicamente, você precisa do que a gente chama de um work permit, um visto de trabalho. Existem algumas exceções que são bem específicas, onde a pessoa poderia vir trabalhar sem visto de trabalho, mas a gente não vai cobrir isso porque são casos muito específicos. Então, uma regra geral seria: você vem para o Canadá, sim, você precisa de um visto de trabalho, o que vai autorizar você a ter um SIN number, basicamente é o CPF, que a gente tem aqui no Canadá. Então, com esse número que você só obtém com visto de trabalho, você pode buscar um emprego, ser contratado por uma empresa, ou a empresa que está fazendo seu sponsor, que está trazendo você do exterior, você pode iniciar os trabalhos com eles. Então, basicamente, para deixar de uma maneira mais simples, os vistos de trabalho aqui no Canadá são divididos em duas formas. Uma seria o visto de trabalho aberto, onde você poderia trabalhar para qualquer empresa no Canadá, e outro visto seria visto de trabalho fechado. Você só pode trabalhar para a empresa que trouxe você para o Canadá. Então, basicamente, quais são os pré-requisitos básicos para esses dois tipos de visto? Para o visto de trabalho, você pode ter acesso a essa aplicação sem uma oferta de trabalho, e você pode trabalhar para qualquer empresa, né? Então não teria uma oferta de trabalho por trás desse visto. Basicamente, as pessoas são elegíveis para esse tipo de visto se o estudante, se você é casado com alguém que vai estudar no Canadá, né? Então alguém vai estudar no Canadá, fazer um mestrado, um doutorado, você seria elegível para o que a gente chama de um visto de trabalho de cônjuge, né? Spousal Open Work Permit. Uma outra opção seria, por exemplo, você casou com um canadense ou um residente permanente, você vai aplicar para um processo de residência através do Family Sponsorship, você seria elegível também para um visto de trabalho aberto. Uma outra opção, digamos assim, que você faz parte de um processo de imigração, onde o seu cônjuge é o aplicante principal, você, como marido ou esposo do aplicante principal, você teria direito a um visto de trabalho aberto. Então, em programas provinciais, essa é uma opção onde a pessoa pode vir para o Canadá também com visto de trabalho aberto. Agora, para o visto de trabalho fechado, as questões ficam um pouquinho mais complicadas, porque não é simplesmente aplicar para um visto de trabalho fechado sem ter uma oferta de trabalho. Então, o primeiro passo seria você ter essa empresa aqui no Canadá interessada em fazer o seu patrocínio, seu sponsor, para aplicar para o visto de trabalho. Um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão do visto de trabalho fechado, e também é uma questão de percepção, talvez a pessoa não pegou a opinião correta ou não fez a pesquisa correta, que muitas pessoas acreditam que podem trabalhar em qualquer coisa para receber o visto de trabalho. Eu tenho experiência na área X, mas eu posso trabalhar em qualquer coisa. Essa é uma percepção muito errada, porque na verdade não é assim que não funciona o visto de trabalho fechado. Você não vai ter o seu visto aprovado se você não comprovar experiência na área da oferta de trabalho, né? Então, se você tem uma experiência, por exemplo, como carpinteiro, né, você vai buscar uma oferta de trabalho nessa área. Não adianta você buscar uma oferta de trabalho na área de TI, na área de engenharia ou limpeza, né? Isso não funciona. Então é uma percepção muito errada que as pessoas têm, onde eu vou fazer qualquer coisa para conseguir o visto de trabalho. Então já tem começado da maneira correta, que é conseguir uma oferta de trabalho que dá um match na sua experiência prévia, né? E, basicamente, esse seria o motivo de muitos vistos serem negados, né? Porque a pessoa não consegue comprovar que tem experiência nessa área, porque o Canadá ele quer proteger o mercado interno de trabalho. Então, se você está trazendo uma pessoa do exterior, você tem que comprovar que tentou contratar alguém aqui, um residente permanente, um canadense, e não conseguiu, e por isso você está trazendo a pessoa do exterior. E com isso,
é o que a gente chama de LMA, né? Um Labor Market Impact Assessment. Então, é um processo que é custoso, a empresa precisa fazer esse processo antes de você aplicar para o seu visto de trabalho. Então, envolve muita papelada, precisa enviar todas as informações para o governo, isso leva tempo e dinheiro, né? Então, é basicamente todas as empresas que têm interesse em ir atrás de uma LMA. Existem alguns casos específicos onde o visto de trabalho da empresa é fechado e não exige LMA. Então, existem alguns pontos, alguns processos onde você poderia aplicar para um visto de trabalho fechado sem a necessidade de uma LMA. E a última opção que eu gostaria de destacar hoje sobre visto de trabalho fechado é se você tem um processo de imigração, uma empresa, você poderia buscar um visto de trabalho fechado para estender o seu visto que está vencendo aqui no Canadá, ou se você está no exterior e gostaria de vir para o Canadá, já iniciar o seu trabalho enquanto o processo de imigração está rolando, né? Então esse seria também um programa de imigração barra visto de trabalho, né? Então essa seria uma opção muito interessante para quem está fora do Canadá e gostaria de vir trabalhar e imigrar ao mesmo tempo, tendo os dois processos andando ao mesmo tempo. Se você precisa de mais auxílio sobre a questão de visto de trabalho, sobre imigração, estudos, entre em contato com a gente, agenda uma consulta, a gente pode fazer um plano detalhado sobre a sua família, sobre os filhos, cônjuge, o que pode e o que não pode fazer no Canadá. Então, entre em contato com a gente.